Estão vendo a aula aí, turma? Sim, tudo certo. Pessoal, eu não estou vendo o chat. Então, se vocês quiserem, liguem o microfone, interrompam e perguntem. Beleza? Que eu não estou vendo chat, não. Estão me ouvindo bem? Posso começar a aula? Pode. Turma, hoje a gente vai falar de uma doença, talvez na prática médica, seja uma das doenças mais importantes, responsável pela das maiores mortalidades da humanidade. Quando você fala muitas vezes, esse paciente morreu de infarto, esse paciente morreu de AVC, muita gente se esquece que por trás de um infarto, de um AVC, existia um diabetes descontrolado, uma pressão descontrolada, e muitas vezes o evento final, diabetes, AVC, aliás, esse evento é só um evento final. O que mata o paciente mesmo é ter essas doenças descompensadas. E são doenças bem prevalentes na prática médica. Eu duvido aqui que pelo menos 50% a 60% dessa turma não tenha parente de primeiro grau com hipertensão ou diabetes. Haja vista a prevalência da doença. Então, vocês hoje vão entrar em contato com uma das doenças mais prevalentes e que são responsáveis pelas maiores mortalidades hoje da humanidade. Então, igual eu falei, morreu de AVC, morreu de infarto, mas quem causou? Muitas vezes é a hipertensão e diabetes. Então, prestem bastante atenção na aula de hoje. É claro que vocês não vão aprender a tratar a doença hoje, não está na hora, mas pelo menos reconhecer, né, o reconhecimento na hora certa faz toda a diferença para um tratamento adequado. Eu acho que eu já falei para vocês, não falei não. Como que acontece, qual que é a nossa fisiologia normal da glicose? Quando a gente ingere algum alimento, o que acontece? Você ingere esse alimento, você vai absorver glicose. Essa glicose na corrente sanguínea vai estimular o pâncreas a produzir insulina. Essa insulina vai atuar nas células, principalmente musculares, células de uma forma geral, vai ativar os receptores de glicose para pôr essa glicose para dentro da célula. Quando você come, você tem uma alta taxa de insulina e uma baixa taxa de glucagon. Por que você tem uma baixa taxa de glucagon? Porque o glucagon, ele é um hormônio que quebra reservas de glicose, os glicogênios, e libera na corrente sanguínea. Quando você está, por exemplo, diante de um jejum. Quando você está de jejum, essa relação insulina e glucagon se inverte, ou seja, você tem muito glucagon e pouca insulina. Você está precisando levar a glicose para a corrente sanguínea. Um dos órgãos mais responsável pelo armazenamento da glicose é o fígado. É ele que sintetiza o glicogênio. Então, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo fígado e pâncreas atuando conjuntamente em situação onde tem alta taxa de glicose e em situação que tem baixa taxa de glicose. Então, quando eu tenho alta taxa de glicose, essa alta taxa estimula as células betas do pâncreas a produzir insulina. Essa insulina vai atuar nas células musculares para captar a glicose e o que sobrar vai mandar para o fígado armazenar na forma de glicogênio. Para que, diante de um jejum, diante de uma situação que eu precise, o glucagon seja estimulado pelas células alfa do pâncreas, as células alfa do pâncreas sejam estimuladas para produzir glucagon, quebrar esse glicogênio e ele ser liberado na corrente sanguínea. Então, isso é a fisiologia normal da glicose. Alguma dúvida nessa fisiologia ou ok para a gente prosseguir? Senhora? Tranquilo. Tranquilo. A gente tem uma variação normal da glicemia, ou seja, a gente chama a glicemia menos algumas referências 60, outras 50, a gente chama de hipoglicemia, né?
E aí, geralmente, uma pós-prandial, ou seja, depois que a gente come, essa glicemia gira em torno de 135, 140, dentro de uma fisiologia normal. Então, o que acontece? Como é que é a taxa de secreção de insulina e os níveis de glicemia em indivíduos normais? Então, você aqui, ó, você acabou de fazer uma refeição agora, acabou de fazer a refeição aqui, ó. Então, o que acontece? A partir do momento que você faz essa refeição, seu nível de glicose vai subindo. Junto com esse nível de glicose subindo, o pâncreas é estimulado a começar a elevar a glicose. Presta bastante atenção nisso aqui, que logo quando você começa a subir a sua glicemia, o seu pâncreas faz um pico de insulina para aproveitar ao máximo aquela glicose, para não deixar aquela glicemia subir demais. Por quê? Se a insulina subir devagarzinho, a glicose vai elevar muito e você não quer isso. Então, para não deixar essa glicemia elevar muito, logo depois que você come, você tem um pico de insulina para manter uma glicemia mais ou menos normal. E à medida que essa glicemia for abaixando, a insulina vai também reduzindo. Então, presta bastante atenção nesse pico precoce que a gente faz de insulina logo depois que a gente come, justamente para não deixar a glicose chegar em níveis muito altos. Então, isso é uma fisiologia aparentemente de um paciente normal. Então, a gente tem duas fases da secreção de insulina pelas células beta. Então, a primeira fase faz esse pico e depois a gente vai aumentando devagar até reduzir de uma forma que, assim, de acordo com o que a gente vai precisando de glicemia. Esse pico de glicose, esse pico de insulina, geralmente ocorre nos primeiros 30 minutos que você come. Então, depois de uns 30, 40 minutos que você come, você tem um pico de insulina no seu organismo para poder captar, para poder aproveitar ao máximo aquela glicose. Depois você tem uma segunda onda, assim, por volta de 1 hora e meia, e que isso depois vai reduzindo gradativamente. Tá? Então, é assim que funciona a sua secreção de insulina, de acordo com a sua fisiologia. Os principais hormônios que modulam a secreção de insulina são o glucagon, ou seja, quanto maior o glucagon, menor a insulina. A gente chama o glucagon de um hormônio contrarregulador. O que é um hormônio contrarregulador de insulina? É aquele hormônio que, quando aumenta, a insulina diminui. Tá? Então, o glucagon é o principal deles. E a gente também tem um que chama GLP-1, tá? Que esse sim estimula a insulina. O que o GLP-1 faz? Ele ajuda a estimular o pâncreas a produzir insulina de acordo com a sua glicemia. Então ele age de acordo com o que ele vê de glicemia no sangue e vai lá e estimula o pâncreas. Alguns outros hormônios, por exemplo, hormônios beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, como noradrenalina, glicocorticoide. O que vocês acham? Os hormônios, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, por exemplo, numa situação de medo, né, de desespero que a gente às vezes passa, que essas taxas de hormônios estão muito altas, né, de adrenalina e noradrenalina, vocês acham que nessa fase a insulina está alta? Quem está predominando, o glucagon ou a insulina? O glucagon. O glucagon, né? O glucagon que ele está falando assim, ó, vamos jogar glicose na corrente sanguínea porque esse organismo vai precisar de gastar energia. Então está na hora da gente mandar glicose para o sangue. Então quem está agindo é o glucagon. A insulina, gente, ela atua nesses receptores GLUT2, ativando o sódio, potássio, não precisa de saber muito o mecanismo iônico, para que esses receptores consigam colocar glicose para dentro da célula e essa glicose seja estímulo de respiração aeróbica,
que é a respiração que a gente gosta de fazer, né? É a respiração que mais fornece energia para a gente, é a respiração aeróbica. Gente, se vocês quiserem elogiar o meu slide, eu estou vendo ele agora na tela maior, ficou muito bonito, pode elogiar, eu gosto que elogie meu slide, ficou muito bonito meu slide. Então, aqui a ação da insulina, tá? Nos receptores, existe o GLUT2, o GLUT4, eles captam a mensagem que a insulina fala, assim, ó, abre esses canais aqui para entrar a glicose. Então, é essa a mensagem que a insulina faz. A primeira descrição de alteração de glicemias vieram nos anos de 1500 a.C., estava escrito em papiro, né? A primeira descrição, eu achei muito interessante colocar, não sei se vocês já fizeram, se na faculdade da FASE tem, é História da Medicina. Eu era optativo lá na Federal de São João, aí eu acabei fazendo, eu achei muito legal, eu tinha algumas coisas, eu acabei colocando. A primeira descrição de uma pessoa que não sabe que o paciente tinha diabetes, mas o paciente tinha diabetes, ele descreve assim: é uma afecção notável, não muito frequente entre homens, consistindo no derretimento dos membros e da carne em urina. Os pacientes não param de urinar, sendo o fluxo incessante, como a abertura dos aquedutos. O paciente tem a vida curta. Para mim, a doença lembra diabetes, do grego diabetes sifão. Porque o líquido não permanece do corpo, mas usa o corpo como reservatório. Achei muito legal essa. O cara sem muito conhecimento. Peraí, gente, eu só conectar o carregador aqui um segundo. O cara, sem conhecer quase nada de medicina, ele já descreve o diabetes com muita propriedade. Isso eu acho fantástico. Então, gente, nós hoje vamos falar de uma doença do metabolismo intermediário caracterizada por hiperglicemia crônica, ou seja, é uma doença que afeta o metabolismo da glicose de uma forma que causa hiperglicemia crônica. A gente tem dois tipos de diabetes. Vocês vão ver em alguns livros mais antigos, assim, ou falando de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Existem outros, mas os tradicionais é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, aquele que só ocorre na gestante. Existem outros tipos de diabetes, só que, sem dúvida nenhuma, esses são os três principais. A gente vai focar principalmente nesses outros. Quando vocês estiverem no internato de endócrino, vocês vão ver outros, mas vocês vão ver que a própria endocrinologia vai passar muito rápido pelos outros, que é muito menos importante em relação a eles. Existem outros nomes do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Também aqui é chamado de diabetes insulino requerente e aqui também de diabetes, às vezes, não insulino requerente. Não quer dizer que o diabetes tipo 2 não possa depender de insulina. Um diabetes tipo 2 no estado avançado, ele vai depender de insulina. Aqui, desde a fase inicial, já depende de insulina. E por que aqui, já na parte inicial, já depende de insulina e aqui só depende de insulina na parte final? Nós vamos ver. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo aqui. Sim. Para mim também tá ótimo. Beleza, então vamos lá. Então, primeiro, como eu falei, é uma doença muito prevalente, que cada vez cresce mais. Assim, pô, Lineu, mas por que o diabetes está crescendo cada vez mais? Porque as pessoas estão vivendo mais, né? As pessoas estão vivendo mais. E os principais fatores de risco para diabetes estão crescendo. Quais são? Obesidade e sedentarismo. Então, a conjugação do envelhecimento da população, conjugado com o aumento da obesidade e do sedentarismo, torna essa epidemia cada vez mais crescente. Os principais fatores de risco são idade acima de 45 anos, não quer dizer que não possa ter menos de 45 anos, mas geralmente acima de 45. Obesidade,
sobrepeso, o diabetes, no caso de diabetes gestacional, você já ter tido uma gestação com diabetes, histórico familiar do diabetes, seja o tipo 2 ou o tipo 1, pré-diabetes, a gente vai entender o que é, e o consumo elevado de álcool, sem dúvida nenhuma, é fator de risco. E aqui, o principal, eu já até mostrei, o peso. O peso é um dos principais fatores de risco. Como que é o quadro clínico de diabetes? Como que esses pacientes se apresentam? Existe o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, ele pode ter uma apresentação muito parecida. Apesar de que aqui a gente costuma fazer o diagnóstico muito mais precoce do que aqui. Aqui a gente faz um diagnóstico tardio, vocês vão ver por quê. Por que aqui, vou começar a falar agora. Por que aqui a gente faz um diagnóstico precoce? Porque, como eu falei aqui atrás, no diabetes tipo 1, você tem uma destruição primária das células beta, ou seja, geralmente é uma doença autoimune, ou seja, o seu organismo produz anticorpo que vai lá degradar as células do pâncreas que produzem insulina. Com isso, você tem uma falência quase que total do pâncreas. Então, você já abre um quadro muito precoce. O seu pâncreas ele não produz nada de insulina, quase nada. E aí você tem esses sintomas: poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento. O que é poliúria? Poliúria é urinar demais. O que é polidipsia? Beber muita água, beber água várias vezes. O que é polifagia? Comer várias vezes. Toda hora você está comendo. Emagrecimento você já sabe. Por que o diabetes dá poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento? Uma glicose alta no sangue quando a glicose está alta no sangue, glicose geralmente costuma puxar quem da célula? Quem? Junto com glicose vem? Água. A água. Com isso, a glicose na corrente sanguínea, ela vai puxando água da célula, desidratando a célula. E com isso, desidratando a célula, só que ao mesmo tempo, o que a glicose puxa de água na célula não é o suficiente. Com isso, você tem mesmo puxando a água da célula, você tem um aumento da osmolaridade plasmática. Isso dá a sensação de sede. Quando você tem um plasma mais concentrado de glicose, você tem a sensação de sede. Por exemplo, quando você corre, você sua, você perde muita água pelo suor. E com isso, seu plasma fica um pouco concentrado. Isso te dá a sensação de sede. O seu organismo fala assim, dilui um pouquinho esse plasma aqui, que está muito concentrado. Aí você tem a sensação de sede. Aqui é a mesma coisa. Então, você tem muita sensação de sede. Então, você tá bebendo. Hã? Pode repetir. Não entendi. Quem está falando? Será que é a Lara? Você pode repetir essa parte? Eu não entendi muito. Posso lá. Vamos lá. Quando você tem uma hiperglicemia, ou seja, a sua corrente sanguínea está cheia de glicose, essa glicose vai puxar água da célula por causa que vai tentar o plasma não ficar tão concentrado. Só que essa água que ela puxa da célula não é o suficiente para diluir, vamos dizer assim, aquela glicose que está concentrando muito plasma. Com isso, você tem a sensação de sede toda hora. Toda hora você tem a sensação de sede. Sempre bebendo água. Como você bebe muita água e você tem muita glicose, o seu rim tenta ajudar a você expelir aquele excesso de glicose. Só que expelindo aquele excesso de glicose, ele também vai expelir água. Então, a pessoa, além de beber muita água, ela urina muito. Ela urina muito porque o rim tenta excretar aquele excesso de glicose no sangue e junto com a glicose sempre vai a água. Então, vou repetir, por que tem polidipsia? Porque o plasma está repleto de glicose e isso aumenta a osmolaridade do plasma. Então, você bebe muita água. Por que você tem poliúria? É o rim tentando eliminar esse excesso de glicose. Só que junto com a glicose, quem que o rim manda embora também? Água. Então,
Então, por isso, você tem poliúria e polidipsia. Beleza? Ficou claro isso aqui, gente? Sim. Tá. E aí, eu queria que alguém pudesse explicar para mim por que que tem polifagia e emagrecimento. Por que que a pessoa come, ela tem muita fome, ela come muito, mas ela emagrece? Alguém me ajuda? Seu corpo passa de forma diferente. Só um, vai lá. A célula não está absorvendo a glicose? Quem falou? Vitória Augusto. Vitória Augusto. É, isso mesmo. Ô, Vitória, é isso mesmo. Apesar de você ter muita glicose na corrente sanguínea, você não consegue aproveitar essa glicose para gerar energia, porque você não tem insulina. E como a célula não consegue utilizar energia, ela manda o seguinte recado para o cérebro: estou com fome. E aí a pessoa vai cada vez comendo mais. Só que ela come e ela não consegue aproveitar o que ela come. E ela emagrece. Então, a pessoa com diabetes, ela vai quebrar gordura, ela vai quebrar proteína. Por quê? Porque glicose ela não consegue aproveitar pela falta de insulina. Isso é mais no diabetes tipo 1. Vocês vão ver que tem uma diferença no diabetes tipo 2. Então, não sei se vocês viram, já conheceram o paciente diabetes tipo 1, geralmente, quando eles estão começando a doença, sem o diagnóstico ainda, sem iniciar o tratamento, eles estão bem magrinhos, tá? Muitas vezes, eles abrem um quadro até com uma coisa que chama cetoacidose diabética. O que é uma cetoacidose diabética? Não precisam saber agora. É num quadro já de uma urgência hiperglicêmica. O que é isso? A glicose fica tão alta que e o organismo não utiliza nada dela, o organismo já está gastando tanta gordura que ele começa a formar, o organismo começa, o plasma começa a ficar ácido. Por que que fica ácido? Porque quando eu quebro gordura, um dos metabólitos da gordura é o ácido graxo, não é isso? O triglicérides é formado por 3 moléculas de ácido graxo mais colesterol. Então, mais glicerol. Então, quando eu começo a utilizar essa glicose, quando eu começo a ter que utilizar outras fontes e a gordura, quando eu utilizo demais, eu começo a gerar muito ácido graxo, gerando uma complicação que chama cetoacidose diabética. Esse lado aqui a gente chama de diabetes. Oi. Aqui, rapidinho, eu fiquei com dúvida, mas eu não sei se está certo, mas quando eu estudei, primeiro o carboidrato em si, que seria a glicose, o nosso corpo ele preferiria o carboidrato do que a gordura. Por que que a glicose tem muita glicose e mesmo assim, na cetoacidose, o organismo vai preferir fazer a metabolização da gordura e não da glicose? Porque você não tem como aproveitar, você não tem insulina. Você tem glicose, entendi. Você tem insulina, você não aproveita essa glicose. Então eu posso falar... Não pode falar. Então, na cetoacidose, eu não tenho a produção de insulina. A cetoacidose é um agravamento do diabetes. É aquele diabetes que não foi tratado de forma adequada e complicou. Então, a cetoacidose é uma complicação do diabetes. Então, aqui a insulina está muito aquém do que eu preciso. Então, aqui não é outra doença, aqui é uma complicação dessa aqui. Ficou claro? Sim ou não? Ficou, Lineu, obrigado. Beleza. Já o diabetes tipo 2... Oi? Eu li em algum lugar falando que diabetes tipo 1 vai ter crise de hipoglicemia. Por que isso acontece? A sua fala picou, eu não consegui entender. Tipo, eu li, agora eu não lembro aonde, que eu estava estudando a diretriz que você mandou, e aí falava que o diabético, tipo 1 podia ter crise de hipoglicemia. Por quê? Não, eu vou explicar isso para frente. Aí tem a ver mais até com a insulina que você dá no diabetes tipo 1. É uma complicação até do tratamento, mais do tratamento, da insulina que você dá.
mas não da doença. Ah, tá, não é da doença em si, tá. A doença da hiperglicemia. O tratamento dela, às vezes, pode gerar hiperglicemia. Quando você, por exemplo, dá insulina mais do que precisava, aí você pode ter uma hipoglicemia, por exemplo. Tá, obrigado. Gente, o diabetes... Oi? Você pode repetir para mim, por favor, a parte da polifagia e do emagrecimento? Posso. É o seguinte, a polifagia é que o paciente ele tem sensação de fome constante. Por quê? Porque a célula não está conseguindo aproveitar a glicose como forma de energia. Então, ele está comendo o tempo inteiro. E por que ele está emagrecendo? Justamente porque aquilo que ele come, ele não aproveita. Porque não tem insulina para aproveitar. Entendeu? Entendi, Lineu, obrigada. O diabetes tipo 2, gente, ele é um diagnóstico um pouquinho mais tardio. Por quê? Porque inicialmente ele é assintomático. O diabetes tipo 2, eu não tenho o mecanismo de instalação dele é diferente do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, igual eu falei, o organismo produz autoanticorpos que destrói as células betas do pâncreas. Aqui então aqui acaba a insulina por completo. Sobra quase nada. Aqui é diferente. Aqui a instalação é gradual. Por que é gradual? Eu vou ter um slide mais para frente, eu acho que até que isso fica mais claro. Aqui, o diabetes tipo 2, ele está mais relacionado com obesidade e dislipidemia. Por quê? À medida que o paciente vai ganhando peso, não se sabe muito por quê, mas vai aumentando a resistência à insulina. O que é isso? O organismo, o pâncreas até produz a insulina, só que as células costumam ficar resistentes. Não se sabe se é por causa que na obesidade estão aumentados alguns mediadores que aumentam essa resistência, mas acaba que cada vez mais no paciente obeso, você tem que secretar mais insulina para ela conseguir fazer efeito. Então, o diabetes tipo 2, ele é instalado por uma resistência à insulina. Você até tem insulina, mas acaba que essa insulina não consegue agir de forma adequada, porque os receptores começam a ter uma certa resistência a ela. Então, o pâncreas ele é estimulado a produzir ainda mais insulina para o organismo poder aproveitar a glicose. E por que o diagnóstico é um pouco tardio? Porque, inicialmente, o pâncreas consegue compensar essa demanda maior de insulina. Mas vai passando o tempo, o pâncreas já vai começar a falar assim, opa, não estou conseguindo secretar toda a insulina. E por que ele vai conseguindo isso? Porque a pessoa vai ganhar peso, vai aumentando ainda mais a insulina e tudo mais. E isso vai cada vez mais exigindo um trabalho maior do pâncreas. Existem alguns achados de resistência à insulina que chama esse achado... Por exemplo, Ô, Lineu, Oi? rapidinho. A resistência, ela tá na célula hepática? A célula hepática, ela não consegue responder? Não está só nas células hepáticas, está nos receptores de insulina de uma forma geral. Entendi, tá, obrigada. Está nas células hepáticas também, mas está nos receptores de uma forma geral. Lineu, tem como explicar de novo? Porque falhou aqui, eu não entendi muito bem. É o seguinte, o diabetes tipo 2, ele é gerado por uma coisa que chama resistência à insulina. E o principal fator que gera resistência à insulina é a obesidade. Não se sabe muito bem o mecanismo com o qual a obesidade gera resistência à insulina. Existem algumas teorias, mas nenhuma delas muito bem comprovadas, que existem algumas interleucinas, alguns mediadores inflamatórios na obesidade, relacionada com a obesidade, que diminui a sensibilidade dos receptores das células em relação à insulina. Então, para a célula conseguir aproveitar a glicose através da insulina, eu vou precisar de uma quantidade cada vez maior, porque a sensibilidade desses receptores estão diminuindo. Então, existe uma resistência. Então, o pâncreas... Então, vou só te dar um exemplo meio bobo, mas talvez ajude. Vamos supor que para uma glicemia... Não sei se vai ajudar, mas vamos tentar. Chega uma glicemia de 100. Para baixar uma glicemia de 100, para aproveitar,
você precisa de 5 unidades de insulina numa pessoa normal. Com resistência à insulina, para baixar essa mesma quantidade de 100, você agora precisa de 10 unidades de insulina. Então, o pâncreas ele vai precisar de produzir muito mais insulina para poder dar conta daquela glicose, por causa que os receptores agora estão um pouco resistentes. Melhorou um pouquinho? Agora eu entendi, obrigada. E aí, turma, existem alguns sinais de resistência à insulina. Isso aqui, por exemplo, chama cantose nigrans. Isso aqui, dá atrás do pescoço da pessoa, fica uma pele mais enegrecida, desse aspecto aqui, cheio de estrias, assim. Então, isso aqui é um sinal no organismo de resistência à insulina. Então, se a gente fosse fazer um paralelo do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2, o meu tem perda de peso, poliúria, polidipsia, desidratação e posso complicar com cetacitose. Por quê? Aqui eu tenho uma ausência total de insulina. Aqui eu tenho insulina, só que é cada vez mais resistente. Então, aqui a doença está mais relacionada com obesidade, hipertensão, problema de colesterol, doença vascular. Ou seja, esse problema aqui é um problema mais relacionado com o sobrepeso e com as complicações do sobrepeso. Então, eu vou perguntar a vocês, o que vocês acham que é mais comum, o tipo 1 ou o tipo 2? Tipo 2. 2. Disparado o tipo 2. Então, o diabetes tipo 2, gente, é uma falência geneticamente programada das células beta para compensar a resistência herdada ou adquirida à insulina. Por que eu usei o termo genética? Porque uns estudos falam que a pessoa, muitos estudos falam que a pessoa ela já tem uma certa propensão a ter insulina, só que a ter diabetes tipo 2. Só dar um exemplo. Então, se o seu pai, a sua mãe tem diabetes tipo 2, você já tem uma propensão genética a ter. Então, é fundamental que você que já tem uma propensão, você seja mais cuidadoso com o seu peso, seja mais cuidadoso com a sua alimentação, porque você já tem uma predisposição. Entenderam isso que eu quis dizer aqui? Sim ou não? Olinê, eu entendi. Oi? Mas eu tô com... Essa cantose, sei lá, ela dá nos 2 tipos? Não, ela só dá em quem tem resistência à insulina. E no diabetes tipo 1 você não tem resistência à insulina. No diabetes tipo 1 você não tem a insulina mesmo. Beleza? Beleza. Então, gente, aqui mostrando a história natural do diabetes tipo 2. Então, olha aqui para vocês verem. Então, aqui, ó. Aqui a insulina vai conseguindo aumentar de acordo com a glicose. Aqui eu tenho que aumentar muito mais a minha insulina para dar conta da minha glicose. E aí, como eu tenho que aumentar muito mais a insulina, às vezes a insulina não vai conseguindo compensar a glicose. E aí eu vou tendo a glicose alta. Então, por mais, às vezes, no diabetes tipo 2 que eu aumento a minha insulina, ela não consegue compensar tudo que eu preciso. Por isso que, às vezes, eu tenho picos de hiperglicemia, que é o que acontece no diabetes. Por mais que você tenha uma insulina aumentada, essa insulina é aquém do que precisa. Por isso que a glicose fica alta. O principal defeito do metabólico do diabetes tipo 2, igual eu falei, né, é uma doença que tem uma insulinoresistência periférica, né, no músculo, nos adipócitos, redução da secreção. Primeiro você tem um aumento, né? Depois o pâncreas vai falindo e vai não conseguindo produzir mais. Igual eu falei, no início do diabetes tipo 1, o pâncreas tenta compensar, mas ele fadiga, ele cansa, as células beta falam, não dou conta, e morre, né? E por que você tem um aumento da produção hepática de glicose no diabetes tipo 2? Porque a célula do nosso corpo. Porque a célula do nosso corpo está energia, e aí o fígado, e como ela não consegue absorver, o fígado libera mais glicose, pensando que ela Exatamente. falta no corpo.
Exatamente. Por mais que você tenha uma glicose aumentada na corrente sanguínea, aquela célula não é aproveitada. Então, o recado que o fígado tem é você, vou mandar mais, porque essas células estão passando fome. Então, mesmo tendo uma hiperglicemia, o fígado cada vez manda mais. Então, aqui é um resumo do pouco do que eu já discuti com você, né? Com vocês, perdão. Então, a hiperglicemia, ela é multifatorial, né? Então, assim, ela envolve, né, alterações. Então, por mais que eu tenha hiperglicemia, eu tenho secreção de glucagon aumentada, porque as células betas não estão conseguindo produzir insulina mais que dá conta do recado. Com isso, eu tenho aumento da produção de degradação de lipídios, né, no caso, diabetes tipo 1. O intestino no diabetes, o que vocês acham? Ele vai aumentar a absorção ou diminuir a absorção de glicose? Aumentar. Aumenta também? Aumenta, porque a célula, por mais que eu tenha hiperglicemia, a célula não utiliza essa hiperglicemia. Por isso que eu tenho um aumento da absorção. Muito bem. Gente, meu slide está muito bom. Nossa, ficou ótimo na minha tela aqui. Ninguém elogiou até agora. Obrigado, gente. Então, gente, esse padrão de secreção de insulina, esse é o padrão de secreção de insulina em diabetes tipo 2 e pacientes normais. Então, o normal aqui, como é que faz o pico, beleza? Olha aqui o pico bonitinho. Olha o pico do diabetes, como é muito aquém do que precisa. Olha aqui o pico do diabetes. Olha aqui. Muito aquém do que precisa. Com isso, a glicose vai só aumentando. Então, gente, no diabetes tipo 2, eu vou perder aquela... muitas vezes eu não consigo fazer... O que teria que ter aqui, nessa primeira fase? O que teria que ter aqui? Um pico. O cara comeu aqui. Isso. O cara acabou de comer aqui no tempo... Isso. O cara acabou de comer aqui no tempo zero. Então, aqui era para me ter um pico de insulina, só que eu não tenho, porque o meu pâncreas agora, até conseguir produzir o que ele precisa, demora, vai demorando, ele vai aumentar devagarinho, porque eu tenho uma resistência à insulina, então ele demora. Então, no diabetes tipo 2, eu perco essa primeira fase aqui. No diabetes tipo 1, eu também perco a primeira fase, eu perco a primeira, eu perco a segunda, eu perco tudo, porque no diabetes tipo 1 eu tenho 0 de insulina. Então, aqui eu perco essa primeira fase, né? Então, eu tenho o que a gente chama de intolerância à glicose, né? Aumenta a gliconeogênese, né? O fígado, mesmo você comendo, o fígado vai tentar quebrar os estoques de energia, porque você não está conseguindo aproveitar isso. Tá? Então, vamos lá. Então, o diagnóstico ele é clínico e laboratorial. O que é clínico? Então, eu tenho geralmente manifestação, no caso do diabetes tipo 1, de hiperglicemia, e eu tenho que documentar no sangue que essa glicose está alta. Então, eu já falei isso, esse slide está repetitivo, né? Isso aqui eu já falei, então eu já passei por causa disso. Então, gente, até voltando àquele slide da primeira aula, quando a gente escolhe o valor de corte da glicose, eu tento achar um valor de corte para me ter uma maior taxa de acurácia. Por exemplo, se eu colocar, vamos supor que esse valor aqui, que está a linha tracejada, é 126. Ou seja, eu falo que todo mundo que tem uma glicemia de jejum, né, glicemia que você dosa depois de 8 ou 12 horas de jejum, acima de 126, eu falo que tem diabetes. Vamos supor que essa linha tracejada aqui é o 126. Até para a gente relembrar a primeira aula. O que muda se eu colocar o meu valor de corte aqui para... Vamos supor que... Aqui, deixa eu pôr aqui, ó. O meu valor de corte aqui, se eu pôr para 140, o que vai acontecer? Específico e pouco sensível. Quer dizer que todo mundo que der positivo é diabético mesmo? Não. Não, vai ficar pouco sensível. Não?
Não, aí vai ser todo mundo vai ter, só que você vai deixar de pegar um tanto também. Vou aumentar a falsa Isso. positiva. Então, você vai aumentar falsos negativos. É isso? Então, se eu estou aumentando a minha especificidade, se eu ando com a minha linha para cá, eu aumento a minha especificidade, mas eu perco em sensibilidade. Se eu perco em sensibilidade, eu passo mais falsos negativos, mas eu até diminuo minha taxa de falso positivo. Ou seja, todo mundo que deu acima de 140 realmente é positivo. Mas tem uns que dão abaixo que são falsos negativos. Ficou claro isso? Sim ou não? Sim. Isso aí é relembrando a primeira aula. Não estou falando nada de novo, não. Então é isso, né, gente? Por isso a gente tenta achar o nível da curva que a gente tem os mínimos de falsos negativos e o mínimo de falsos positivos. Então aqui eu só dando exemplo, se eu passar a curva para cá, eu vou ganhar, o que eu ganho, se eu ganho mais falsos positivos, se eu ganho mais falsos negativos, a gente já até discutiu isso. Chegou o slide mais importante. Então, como é que eu confirmo diabetes? Segundo a Sociedade Americana de Endocrinologia e a brasileira, que inclusive eu mandei a referência para vocês. O diagnóstico de diabetes, ele é dado por níveis de açúcar. Deixa eu ver se é um slide, o outro é melhor. Aqui tá melhor. Bom, então, tem 3 testes que eu posso fazer para fechar o meu diagnóstico de diabetes. Uma é a glicose de jejum. O que é a glicose de jejum? Fica 8 horas de jejum e vai lá e mede sua glicose na corrente sanguínea. O outro é um teste que chama 2 horas após estrozol, após 75 gramas de glicose. Eu vou explicar. E o outro a gente chama de casual. O que é casual? É do nada você... Vocês já viram alguém furar o dedo para medir glicose? Sim ou não? Sim. Eu já. Tem algum diabético no grupo aqui? Geralmente tem. Tem algum diabético na sala? Não? Tá. Então, gente, esse aqui é aquele de furar o dedo. Por que é casual? Porque pode ser medido qualquer hora. Esse aqui é aquele que você dosa no sangue mesmo, assim, no plasma. Esse aqui é nos capilares, aqui é de furar o dedinho. Então, prestem atenção como é que eu fecho o diagnóstico de diabetes. Além disso, desses testes, existe um teste que chama hemoglobina glicada, que eu vou explicar para vocês. Então, vamos falar um pouquinho desses 3 testes. O primeiro, que é a glicemia de jejum, não tem muito segredo. É dosar a glicemia no plasma de jejum. Fica de jejum e mede sua glicose. Você vai no laboratório e mede sua glicose. Não serve espetar o dedo. É a glicose do plasma. Tá? Se essa glicose der maior ou igual a 126, esse paciente atingiu o valor para falar em diabetes mellitus. Se atingiu entre 100 a 126, é aquilo que eu falo. Alguns livros ainda colocam como pré-diabetes ou tolerância à glicose diminuída. E se deu abaixo de 100, tá ok. O que é essas 2 horas após 75 gramas de destrozol, de glicose? Destrozol é glicose. O que é? Você vai de jejum no laboratório. O laboratório te dá uma ampolazinha de glicose, que tem 75 gramas de glicose, e pede para você tomar. Aí você toma. Aí depois de 2 horas, ele vai lá e mede sua glicose. Se a sua glicose der, depois que você tomou 2 horas depois de 2 horas que você tomou 75 gramas de glicose, der acima de 200, isso também fecha o diagnóstico. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá, gente? E, além disso, se der do nada, se você medir sua glicose aleatório, estando no tanto de jejum, e dá acima de 200, com sintomas clássicos de diabetes, aqui eu não preciso ter sintomas para fechar o diagnóstico. Só de dar esses valores
independente se o paciente está sintomático ou não, eu consigo fechar diagnóstico. Esse critério aqui, o paciente tem que estar... Quando você faz uma casual acima de 200, o paciente só é critério diagnóstico se o paciente tiver sintomas clássicos. E aí eu pergunto, quais são os sintomas clássicos? Quais são? Poliúria, polipepsia, envelhecimento. Poliúria, polidipsia, polifagia, tá. Então, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, se vocês entenderem. Eu vou fazer direcionado, porque senão a pessoa... Porque senão muita gente tem. Ô, Lara. Oi. Deixa eu te perguntar. Vamos supor, se você come uma barra de chocolate agora e vai medir a sua glicose no dedo, eu não estou medindo aquela glicose do laboratório que você colhe no sangue, é aquela que você espeta o dedo. E você der uma glicose de 210, você tem diabetes? Sim ou não? Tenho? Não, tenho, porque se eu tiver sintoma clássico também. Olha, eu perguntei, eu falei você está com sintomas clássicos agora? Não. Não, então você tá. Então, estou dando um exemplo de você. Então, eu falei assim, você acabou de comer uma barra de chocolate. Você agora, nesse momento aí, você está assistindo minha aula e comendo uma barra de chocolate. Você vai, espeta seu dedo e vê uma glicose de 210. Você tem diabetes ou não? Não. Não tem. Porque para esse critério de medir glicose no dedo, que a gente chama de casual, só é positivo se eu tiver acima de 200 com sintomas clássicos. Uhum. Beleza? Ficou claro isso? Ficou. Beleza. Então vamos discutir um pouquinho mais sobre esses critérios. Ô, Tineu. Oi. Aqui rapidinho. Esse teste em jejum e um que fala que é glicemia média estimada, é a mesma coisa? Não. É coisa diferente. Eu vou falar, mas é coisa diferente. Seguinte, vamos lá. O teste de jejum, ele mede a glicose naquele momento. Glicemia média estimada é você pega alguns valores e tenta fazer a média deles. Seguinte, aí você me pergunta, por que às vezes eu tenho que fazer esse teste aqui? Vamos supor, um paciente, quem acertar essa questão, eu prometo, do fundo do meu coração, pode me cobrar, que no próximo trabalho de semana que vem eu dou 2 pontos. É 2 pontos de graça. 1 ponto. Qual foi a pergunta? Calma, não fiz. Vamos supor. Vamos supor, seu pai, ele vai medir uma glicemia de jejum. Gente, tem um cachorro aí que está me atrapalhando. Sei lá, um cachorro, é um barulho aí. Seu pai foi medir uma glicemia e deu 110. Mediu uma glicemia de jejum. Deu 110. Aí, o médico falou assim, seu José, o senhor vai fazer para mim 2 horas pós-estrozol. 2 horas pós-estrozol é esse aí, no meio aí. 2 horas depois que você toma 75 gramas de glicose. A gente chama esse exame de 2 horas pós-estrozol. Destrozol é o nome outro nome da glicose. E aí, esse paciente vem, depois de 2 horas que ele toma destrozol, ele tem como a glicemia de 210. Aí eu te pergunto, primeira coisa, eu vou fazer 2 perguntas, cada pergunta valendo... Não, 2 perguntas. Por que esse médico fez certo em pedir esse exame, mesmo ele não dando positivo na glicemia de jejum, deu 110? Se ele pediu certo, por que ele pediu certo? E eu pergunto, esse paciente é diabético ou não? Ele fez certo em pedir de novo, porque precisa dele novamente para ter a confirmação. Não. Ele pediu um exame diferente. O primeiro exame deu negativo para diabetes. 110 não é diabético.
Então, Mas o já primeiro tinha exame até foi Felipe. negativo. essa glicose. A outra pessoa que falou, eu não ouvi. Tolerância Já está tinha uma diminuída. tolerância à glicose diminuída. Ah, e o que tem a ver? Por que eu só não poderia pedir daqui a um tempo de novo, outra de jejum, e ele já quis pedir agora, em 2 horas pós-estrozol? O professor, pode ser pela facilidade. Ele já tinha dado 110, ele era um pré-diabético. E como ele já estava lá no local, faz por facilidade mesmo, não? Não. Eu acho que ele fez o Pediu de esse exame glicose. errado. Pedir exame errado foi boa. Por causa do pico? Eu acho que ele tinha que pedir o da glicose para ver logo após o que ele comeu se a glicose ainda está lá para ver o pico. Esse exame aí, às 2 horas, pede ele mais, é pra grávida, né, não? Ele pediu para ver se tinha resistência? Oh, eu acho que ele pediu mais como, tipo, pra aceitar, talvez pra excluir, já que você falou meu pai, eu penso na idade dele. Você tinha falado lá dos fatores de risco, não sei se eu viajei ou não. Ou então para excluir a hipótese do diabetes mellitus. Para ver se Total. tinha resistência ou se estava secretando menos insulina. Lineu, se você estiver falando, ficou mudo você, né? Se não estiver falando. Talvez ele tirou um tempo para rir das nossas respostas. Pode ser também. Mesmo com o seu áudio ligado, parece que continua mudo. Ele está digitando. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Foi. Não, eu liguei e desliguei de novo só. Voltaram a ver a aula? Voltamos. Sim. Então vamos lá. Lineu, mas e se talvez for também para excluir a possibilidade do pré-diabetes? Não, o pré-diabetes ele já confirmou lá, ué. Ô, Lineu. Mas então, aí... O pré-diabetes tá aqui já, ué. Ó, já Sei lá, para ter certeza que o cara não comeu. Na verdade, eu acho que isso faz parte do protocolo para confirmação da diabetes, né? Então, como ele já era pré-diabético, eu acho que o médico. Mas eu falei, ele falou que não era, não. Não, às vezes eu não falei porque eu não ouvi direito. Repete, por favor. Às vezes foi eu que entendi. Repete, vocês sabem bem. Fala de novo. É porque eu acho que esse critério de fazer esse exame, né, tomando a substância que se nome seria um protocolo para confirmação da existência da diabetes, já que ele já estava diagnosticado como pré-diabético.
Não ficou legal a sua resposta. Deixa eu tentar explicar para vocês. O seguinte. Oi. Isso aí pode ser para ele fazer uma avaliação direta do efeito incretina, não? Do GLP-1? Não. Turma, deixa eu falar para vocês. É o seguinte. O paciente... Oi. Não, era para perguntar. Por exemplo, quando eu estou em jejum, meu organismo vai tentar meio que compensar pelo glucagon. Isso. Aí eu vou olhar depois que ele comeu também, porque às vezes antes foi um defeito no glucagon, na tolerância em si. Não sei. Não. É o seguinte, gente. Eu tinha pensado que ele é um fator, tipo... Eu acho que... Não sei se você me escutou, que eu tinha falado a questão da idade. Você falou que é pai. Eu pensei meio que um fator de risco, não? Você não falou isso. Não. É o seguinte, gente. O diabetes tipo 2, se for o diabetes tipo 1, ele já vai acusar logo a glicemia de jejum. Por quê? Porque não tem insulina nenhuma, então, de cara, o diabetes tipo 1 ele já acusa de jejum. O diabetes tipo 2, às vezes o paciente começando a resistência com a insulina, uma das principais coisas que a resistência à insulina afeta é o quê? É o pico. A primeira coisa que o paciente com resistência à insulina vai perder é o pico pós-alimentação. Então, o que o médico pensa? Pô, esse cara que está no pré-diabetes, às vezes, eu não peguei ele no jejum, porque quando você vai medir a glicemia de jejum, você está medindo a atuação dessa segunda fase aqui, ó. Ele até pode ter um pouquinho de insulina que consegue manter a de jejum ainda sob certo controle. Mas, às vezes, na fase precoce do diabetes, ele já perdeu o pico. Aí, só consigo pegar se ele perdeu o pico depois de 2 horas pós-estrozol. Ficou claro? Sim ou não? Ficou. Não. Não pode repetir? Posso repetir sim, sem problema nenhum. Olha aqui, o diabetes tipo 1, igual eu falei, no diabetes tipo 1, a glicemia de jejum já pega o cara de cara, porque não tem insulina. Bom, no diabetes tipo 2, às vezes numa fase muito inicial, a primeira coisa que o cara perde quando ele começa a ter resistência à insulina é o primeiro pico aqui pós-alimentação. É esse pico aqui, ó. Esse pico aqui, ó. A primeira coisa que o cara perde com resistência à insulina, ele vai perder nesse pico. E aí, o que acontece? Às vezes, o cara mede uma glicemia de jejum, beleza, a glicemia de jejum, a insulina dele ainda consegue sustentar mais ou menos, pelo menos no nível pré-diabético. Mas quando ele come, eu pego que ele já é diabético, porque eu vejo que ele não consegue fazer o pico. Então, numa fase inicial do diabetes tipo 2, eu pego o cara documentando aqui que ele não consegue fazer o pico. E como eu documento que ele não consegue fazer o pico? Fazendo esse teste de 2 horas pós-estrozol. Porque se eu dou glicose para ele, 2 horas eu meço de novo, e ela está acima de 200, esse cara não consegue fazer pico mais. Então, esse teste é considerado positivo. Eu peguei ele numa fase bem precoce. Por que eu peguei ele numa fase precoce? Porque ele, na de jejum, ele não acusou ainda. Porque ele ainda tem um pouquinho de insulina. Ele só perdeu o pico. Se eu não tratar esse cara agora, daqui a pouco a de jejum dele vai lá para as alturas. Ficou claro? Lineu, eu fico... Pode falar. É porque o pico é meia hora, não é? Depois? Começa o pico em meia hora. O teste é feito um pouquinho a mais para dar tempo mesmo, porque tem uma variação normal entre indivíduos. Então, até 2 horas a gente sabe que tem que fazer o pico. Você dá uma margem, porque pode ter gente que faz com meia hora, pode ter gente que faz com 40 minutos. Então, você dá uma margenzinha, porque em 2 horas todo mundo tem que ter feito. Tá, entendi. Obrigada. Lineu, eu fiquei com dúvida no seguinte, eu não sei se eu estou misturando as coisas, mas o pico de insulina, tipo assim, a pessoa que tem resistência, ela vai produzir mais insulina. Aí como que ela perde o pico? Eu não entendi. É porque inicialmente ela produz mais insulina, mas enquanto ela está produzindo mais,
quer dizer que ela está conseguindo compensar, então o paciente não é diabético. Quando ele é diabético, quer dizer que aquela produção mais esgotou. O pâncreas já começou a demonstrar sinal de falência. Enquanto ele está produzindo mais, eu não consigo pegar o cara diabético. Por que eu não consigo pegar? Porque ele ainda está conseguindo compensar. Para mim, pegar o cara na fase diabética é sinal que aquela compensação esgotou. Aí o pâncreas já está lá embaixo, já. Entendeu? Entendi. Então ele já é considerado diabético só quando, por exemplo, você já tem uma falência do pâncreas. Perfeito. Já começa a ter. Entendi. O que a gente faz? Quem falou isso aí por último aí? Eu estou conversando com quem? É a Clara. Clara. Então, o que você pode falar é o seguinte: o diabetes tipo 1 é uma falência total do pâncreas. O diabetes tipo 2 é uma falência parcial do pâncreas. Entendeu? Entendi. Obrigada. Lineu. Oi. Eu posso afirmar, então, que esse teste mensura a resistência à insulina do paciente? Perfeito. Excelente definição. Exatamente isso. Obrigado. É essa a definição desse teste. Excelente. E aí, gente, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, para me confirmar diabetes, eu preciso de 2 testes. Ou seja, ou eu posso repetir o teste, tá? Por exemplo, o cara deu uma glicemia de jejum. Então, no outro dia, pode ser até com um dia de diferença, eu meço de novo. Ou 2 testes positivos do mesmo teste, ou 2 testes diferentes positivos. Então, um teste só não confirma diabetes. Então, assim, ó. Então, eu preciso ter ou um de jejum, ou esse juntos, ou esse. Esse aqui, até, é o único que consegue confirmar sozinho. Os outros, eu preciso ou repetir o mesmo, ou dosar um outro diferente. Então, segundo a sociedade, eu preciso de 2 testes positivos para confirmar que o paciente tem diabetes. 2 desses, entendeu? Qual que é o teste que confirma sozinho? Esse aqui. Tá, casual, que eu tava vendo a certa. Obrigada. E aí, gente, eu vou falar de um terceiro teste. Aí, para me falar desse terceiro teste, antes eu pergunto se vocês querem fazer um intervalo ou não. Pra mim não precisa, não. Dormir, não. Não. Vamos direto. Então, bora lá, então. Ô, gente, vocês vão traduzindo o que vocês estão falando. Eu estou ouvindo que o chat está clicando aqui, mas não estou vendo nada, não. Tá? O outro teste que eu vou falar é esse teste aqui, que chama hemoglobina glicada. O que é esse teste? A hemoglobina, todo mundo sabe o que é. A hemoglobina, deixa eu ver se eu tenho. A hemoglobina, ela, à medida que a glicose vai se elevando, a glicose se liga à hemoglobina do sangue. Por que isso acontece? Porque a hemoglobina A, que é o que a gente tem, ela tem afinidade pela glicose. Então, você tem uma porcentagem da sua hemoglobina no sangue, ela é ligada à glicose. Numa pessoa normal, parte da sua glicose fica ligada a uma hemoglobina pela afinidade. Bem, quando essa glicose fica muito alta e essa porcentagem de hemoglobina ligada à glicose é maior ou igual a 6,5%, isso também é um critério diagnóstico de diabetes. Vou repetir. Uma hemoglobina glicada. O que é uma hemoglobina glicada? Hemoglobina ligada à glicose. A gente chama isso de hemoglobina glicada. Quando essa hemoglobina glicada, a porcentagem dela ligada à glicose, ou seja, todo mundo tem um pouco de hemoglobina ligada à glicose. Quando essa hemoglobina glicada, a porcentagem dela passa de 6,5%, isso é um critério diagnóstico de diabetes. Ou seja, essa glicose subiu a ponto de elevar essa porcentagem de hemoglobina. O normal de uma hemoglobina glicada, ou seja, o normal de porcentagem de hemoglobina ligada à glicose é 4,5%, 5%, 5,5%, no máximo 5,5%.
Quando ela passa de 6,5%, isso também é um critério de diagnóstico de diabetes. Ponto. Ficou claro até aí? Sim ou não? Sim. Esse Beleza. exame sozinho confirma? Não, ele também entra no rol de mais uns. Tem que ele mais um daqueles outros que eu mostrei. Gente, se vocês virem alguma divergência de algumas literaturas falando, a glicada sozinha confirma, não, preciso da glicada mais um. Existem um pouco dessa divergência. Mas a sociedade americana, que a gente mais adota, ela pede 2 critérios. Ela considera o único só a casual. Mas se vocês virem variações, a glicada sozinha, os outros precisam de 2, não está errado. Assim, há divergência mesmo. Se vocês, quem estudar essa minha aula pelo UpToDate, o UpToDate até vai citando, ó, a sociedade europeia fala que é assim, a sociedade americana fala que é assim. A sociedade brasileira adota a sociedade americana. Então, só para mostrar que se vocês virem alguma coisa diferente, está dentro do esperado. Ô, professor. Oi. Uma colega perguntou aqui, nesse caso que você deu, o primeiro exame deu pré e o segundo deu que já tinha diabetes. Só esses 2 assim já vai confirmar? Um sendo pré mesmo? Tem que fazer um terceiro. Aí eu vou lá e faço a glicada. Entendi. Tá bom, então. Obrigado. Ele deu um positivo, então tem que fazer um mais um para falar que ele é positivo mesmo. Beleza? Beleza, obrigado. Ô, Lineu. Tá bom. Oi. Caso dê um positivo e um negativo, esse negativo ele já descarta o positivo ou você tem que fazer um outro para confirmar ou descartar mesmo? Não, você não descarta, não. A tendência de um positivo ou negativo é que possivelmente, ou você vai... É o seguinte, ou você vai fazer o terceiro, ou você espera, tipo assim, ou faz o terceiro, ou repete com um mês, por exemplo. Com um mês você vai e repete tudo de novo. Mas a tendência é que ele já seja positivo, você só não conseguiu fechar o diagnóstico. Ou você pode repetir daqui a um tempo eles, ou faz um terceiro. Entendi, obrigada. Ô, Lineu, calma, agora eu me perdi. Aquele primeiro, então, ele é diabético, né? Aquele exemplo que você deu. Não, ele deu um positivo, ele ainda não é não. Porque um tinha dado tolerância e o outro tinha dado já diabetes. Então, ele é só tolerante. Ou eu faço um casual nele, ou eu faço uma glicada. A princípio, ele é um... Ou, possivelmente, ele é um fase inicial do diabetes, que a glicada dele vai dar positivo, você vai fechar o diagnóstico. Ô, Lineu. Obrigada. Eu posso falar, então, que a hemoglobina glicada, ela é, por exemplo, padrão ouro, ou todos eles têm a sua importância? Todos eles têm a sua importância. Todos eles têm a sua importância. Gente, em relação à hemoglobina glicada, eu queria fazer alguns comentários a mais. Oi? Isso aí vale para criança também, ou é só adulto? Criança é diferente? Não, isso vai para criança também. Isso vai para criança também. Tá bom, é só isso. Eu não sei se criança muito novinha muda. Criança muito novinha muda. Mas eu acho que não. Tipo assim, criança de meses. Aí eu não sei. Por desconhecimento de pediatria mesmo. Mas vale para criança maior, por exemplo, eu acho que acima de 4 anos de idade já vale. Tá? Posso até conferir para você, mas eu acho que vale. Assim, eu não vou falar com propriedade, não, porque eu não estudei diagnóstico de diabetes em pediatria. Então, assim, eu não vou falar com propriedade. Posso até procurar para você depois. Tá bom, obrigado. Tá bom. Então, lembrei. O que eu ia falar da glicada? Quanto que dura uma hemácia? Quantos dias que dura uma hemácia? Uma hemoglobina? 120. 90, 120. Beleza. Isso quer dizer o quê? Quando eu meço uma glicada, ela me revela os últimos 120 dias de glicose do paciente. Ela me revela mais ou menos como que anda a glicose do paciente nos últimos 120 dias. Porque esse valor aqui só é momentâneo, é na hora. Esse valor aqui também é na hora. Esse valor aqui também é na hora. O único valor que me dá uma glicose estimada dos últimos 120 dias é a hemoglobina glicada.
Então, galera, se um paciente chega com a hemoglobina glicada de 7%, você pode falar, sua glicose anda alterada no mínimo nos últimos 3 meses. Entendeu? Entendi. A glicose não, tipo assim. Não, existe desliga? Porque é o Acho seguinte, olha, o cara, às vezes, quem falou aí que eu cortei? Bruna. Quem? Bruna. Ô, Bruna, o cara, às vezes, o paciente, às vezes, aonde que a gente pega o paciente? O cara, às vezes, para fazer um jejum, ele vai lá, ele faz 20 horas de jejum, ele fica 3 dias comendo pouco na dieta, para às vezes tentar falsear de jejum. Mas ele não consegue falsear a glicada. Alguns poucos pacientes conseguem, às vezes, falsear de jejum, mas a glicada ele não consegue, porque a glicada mostra os últimos 3 meses dele. Entendeu? Entendi. A glicada, gente, a gente não usa tanto para o diagnóstico, não. A gente usa também, é claro, mas a gente usa mais para o acompanhamento. Por exemplo, o cara é diabético, toma remédio ou toma insulina, independentemente do tratamento que ele faz. Ele vai lá, próximo dia no médico, e fala assim, nossa, essa semana eu vou fazer um intensivão. Vou malhar pra caramba, vou tomar minhas insulina tudo direitinho, vou tomar meus remédios tudo direitinho. Ele consegue, às vezes, com uma semana de tratamento, normalizar isso aqui e normalizar isso aqui. Mas ele não consegue normalizar isso aqui. Então, a gente brinca lá na medicina, é aqui que a gente pega os desavisados. Porque o cara que já é diabético, porque a glicose, a hemoglobina glicada, é o melhor exame para a gente fazer acompanhamento se o cara está fazendo o tratamento adequado ou não. Porque não adianta ele ficar uma semana fazendo intensivão. Eu pego ele aqui se ele está controlando bem ou não. Porque isso aqui me mostra os últimos 3 meses. Então, o melhor exame para a gente fazer acompanhamento não é de jejum e não é essa pós-prandial, nem a capilar, é a hemoglobina glicada. Porque essa você mostra se o cara, nos 3 últimos meses, está fazendo acompanhamento certo ou não. Entendeu? Eu já peguei vários caras. Só um minutinho. Eu já peguei vários pacientes que chegar aqui para mim, aqui, doutor, ó como é que eu estou tratando direitinho. A minha glicemia de jejum tá boa. Olha aqui para você ver, eu estou medindo na ponta do dedo, lá na minha casa, estou anotando os valores para o senhor, tá tudo dando bom. Aí eu meço a glicada do cara, a glicada do cara está nas alturas. Assim, peguei você. Você não está fazendo tratamento direito. Você fez nos últimos dias antes de vir para cá. Mas você está andando descompensado. Entenderam isso? Que legal? Que é? Mas por que não usa essa aí para diagnosticar? Porque já não vai mostrar? Não, tipo assim, ela é um critério também. Ela é um critério também. Mas para diagnóstico, esses daqui também são critérios. Mas por que ela sozinha não resolve o diagnóstico? Porque ela não tem uma sensibilidade tão boa. Existem algumas porcentagens de falso positivo. Então, por algumas porcentagens de falso positivo, a gente pede para agregar um critério a mais. Mas é claro que uma glicada muito alterada é pouco provável que ela seja um falso positivo. Eu nunca vi um 9% de falso positivo. Nunca vi na minha vida. Entendeu? E aí, gente, só para terminar, a glicada, ela tem uma correlação que vocês não precisam de saber. Só para vocês terem uma noção. Decora. Uma glicada que está por volta de 7% significa existe uma correlação da glicada com a glicemia plasmática. Por exemplo, se uma glicada está de 7%, a gente sabe que a plasmática está andando em torno de 200. Se a glicada está de 9%, a gente tem uma correlação que a plasmática está andando em torno de 300. Então, existe uma correlação da glicada para a plasmática, ou seja, quanto maior a minha glicada, eu consigo correlacionar mais ou menos quanto que está andando a minha plasmática. Pode falar. Se por acaso a pessoa ela tiver anemia durante esse período, assim, que você está tentando rastrear uma diabetes, ou se ela for uma pessoa que já tem uma anemia, vai atrapalhar Pode sim, porque ela tem menos hemoglobina, né?
Então, o paciente anêmico grave, às vezes aí você vai ter que usar outros parâmetros, que aí você pode perder um pouquinho no parâmetro glicado, bem lembrado. Bom raciocínio. É porque eu pensei mais até por causa de confundir alguns sintomas, porque assim, eu acho que na anemia a gente perde peso também, igual na diabetes, e da fraqueza. Não é até nem por causa dos sintomas, é por causa que você tem menos hemoglobina na anemia. Então, você tem menos hemoglobina, você tem menos hemoglobina para ligar a glicose também. Então, isso pode falsear o exame. Às vezes a glicose não ligou, é porque a glicose não está alta, não é porque não tem hemoglobina para ligar no paciente anêmico. Ah, entendeu? tá. Aham. Gente, existem algumas formas de diferenciar o diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, o protótipo vocês viram. A maioria das vezes você vai ver. O diabetes tipo 1 é aquele jovem, magrinho, que desde já abre um quadro sem nada de insulina. O diabetes tipo 2 geralmente é o obeso, aquele que tem resistência à insulina. Mas existem, às vezes, diabetes tipo 2 naquele cara que não é tão gordinho, que tem um sobrepeso. Como que você diferencia? Às vezes dosando anticorpo. A gente quase não usa isso. Por quê? Porque a gente sabe que a diabetes tipo 1 é autoimune. Tem anticorpos específicos que a gente dosa que a gente sabe que destrói o pâncreas. Então, você pode diferenciar isso de uma forma de diferenciar o tipo 1 e tipo 2 é por dosagem de autoanticorpos. Outra forma é esse aqui, ó, níveis de insulina C e peptídeo C. O que acontece? O peptídeo C, ele é um metabólico da insulina. Quando a insulina é metabolizada, um dos metabólicos dela é o peptídeo C. Então, quando eu tenho diabetes tipo 2, o que vocês acham? Eu vou ter um peptídeo C muito alto ou muito baixo? Tipo 2. Vamos, gente. Estão me ouvindo mais, não? Alta. Alto. E o diabetes tipo 1, como é que vai ser meu peptídeo C? Baixo? Baixo, porque eu não tenho insulina. No outro eu tenho insulina, mas o problema é a resistência. Beleza? E também, como eu falei, existe a diferenciação por esses critérios aqui que eu falei, ó. O peptídeo C, ele é metabólico da insulina? Isso. Então, eu posso diferenciar por alta de corpos, por peptídeo C ou por esse protótipo aqui, que geralmente o diabetes tipo 1 é o magrinho assim e o diabetes tipo 2 é o gordinho. Ou seja, o que vocês acham? O Fabiano, por exemplo, ele é mais propenso a ter o diabetes tipo 1 ou tipo 2? O tipo 2. Tipo 2, né? Tipo 2, é claro. Tipo 2. Aquela barriguinha dele, sem dúvida nenhuma, é fator de risco para ter resistência à insulina. Ainda mais nessa quarentena, né? Ainda mais nessa quarentena, tá? No final da quarentena, vou medir minha glicose glicada. Hemoglobina glicada. Vai lá, depois você me conta. Ô, gente, o diabetes gestacional, eu não vou entrar em detalhes, não, que eu não vou cobrar, não. Sabe, vocês não tiveram... Para mim explicar um pouquinho de diabetes gestacional, eu teria que explicar um pouquinho da fisiologia da gestante em relação à insulina. Que a gestante tem algumas peculiaridades e muda no primeiro trimestre, no segundo trimestre, muda um pouco. Então, como eu acho que vocês não tiveram nada de obstetrícia ainda, do ponto de vista de fisiologia, de gestação, nem nada, eu optei por acabar não dando diabetes gestacional, que eu vou precisar de uns conhecimentos obstétricos que eu acho que ainda não foi passado para vocês, não. Tá? Então, gente, para quem que eu rastreio diabetes tipo 2? Para quem tem sobrepeso, mais um fator de risco, tá? Para quem crianças, hoje a gente, nossa, gente, o que a gente tem aumentado de diagnóstico de diabetes tipo 2 em criança e adolescente, por causa de obesidade na infância, vocês não têm ideia. Então, para quem que eu peço glicemia de jejum naqueles pacientes assintomáticos? Eu peço. Para quem já teve história de diabetes gestacional, porque mulher que já teve história de diabetes gestacional e tem também fator de risco de ter o diabetes normal, né, sem ser o gestacional. História familiar com parente de primeiro grau e quem tem esses fatores de risco. Então, sobrepeso, hipertensão, sinais de resistência à insulina. Então, para todos esses pacientes, eu tenho que pedir glicemia de jejum
para ver, porque, igual eu falei, o diabetes tipo 1, ele dá clínica. Então, você nem vai pensar, o cara vai ter clínica do diabetes, você vai dosar nele normal. Agora, o tipo 2, na fase inicial, ele é assintomático. Então, como é que você vai tentar pegar ele numa fase precoce? Dosando e quem tem esses fatores de risco aqui. Então, isso aqui são indicações de dosagem de glicose para diagnóstico de diabetes tipo 2 em pacientes assintomáticos. Ficou claro? Ou não? Ficou. Beleza. Turma, então nenhum conjunto de critério ou teste diagnóstico pode. A gente nem sempre consegue distinguir diabetes tipo 2 com 100% de certeza. A gente tem mais ou menos o protótipo dos pacientes. A diferenciação entre os dois tipos é baseada em uma combinação, né, de apresentação clínica, história, e muitas vezes apoiada por alguns estudos de laboratório. Agora, antes de finalizar, queria fazer algumas perguntas para a gente sedimentar o conhecimento. Yasmin? Oi. Tudo bem? Jóia, e você? Bom também. Yasmin, o Oswaldo chegou lá para consultar para você no seu posto de saúde. Foi fazer uma consulta de rotina. Tá bem, não está sentindo nada, não. Ele tem um sobrepesozinho, é um pouco sedentário. O pai dele, ele tem 50 anos, tá, Yasmin? O pai dele é diabético. E ele foi lá fazer um check-up com você. Você pediria glicose para ele? Sim, porque ele tem sobrepeso. Tem sobrepeso, tem história familiar, né? Beleza. E o Oswaldo, Yasmin, ele trouxe uma glicemia de jejum para você. Você pediu de jejum uma glicada. A princípio, você não pediu teste de tolerância, não, aquele que você toma, porque às vezes só se esses dois testes confirmar, você já faz o diagnóstico. Então, às vezes você pediu só esses dois testes, que é mais fácil de fazer. E aí ele veio com uma glicemia de jejum de 118 e veio com uma glicada de 6. E aí ele te pergunta, doutora, eu já tenho que tomar remédio para diabetes? Eu já tenho diabetes? Repete os valores, por favor. 118 e uma glicada de 6. Tá, eu acho que sim, porque a glicada tá acima Porque a glicada tá acima... Você ouviu? Tô te ouvindo bem, pode ir lá. Porque a glicada tá... Não, na verdade não, porque não tá acima de 6,5. E aí, esse paciente tem diabetes? Pode pedir uma casual? Pode, inclusive a casual... Ah, não, mas ele não tem sintoma. Então não adianta. Doutora, eu tenho diabetes ou não tenho diabetes, doutora? Eu acho que tem. Então, quer dizer que eu vou sair daqui com remedinho para diabetes, agora eu sou considerado um diabético. Não, pode pedir mais exame? Mas o paciente é seu, você que sabe. Tá, então eu quero pedir outro. Eu quero pedir o de 2 horas após glicose. Perfeitamente, doutora. Posso trazer para você semana que vem? Pode. Então, eu trouxe para você esse 2 horas pós-estrozol, que mostrou um valor de 180. Tá, então ele não tem diabetes, ele tem pré-diabetes. E aí, o que você vai falar com ele? Aí, o que você já vai falar com ele já? Você vai dar remédio para ele? Ou o que você vai orientar para ele? Ué, eu acho que ele pode fazer exercício, alimentação. Isso mesmo. Você vai falar assim, ô seu Oswaldo, ó, você não tá na fase de diabetes, não, mas se você não perder peso, melhorar sua alimentação e melhorar esse sedentarismo seu, daqui uns dias você tá lá. Então, você já vai aproveitar e orientar esse paciente para falar assim, ó, se você não mudar seu estilo de vida,
você vai chegar no diabetes. Entendeu? Entendi. Entendeu? Fala. Qual que é a indicação da metformina? Tá, você entrou um pouquinho de tratamento, né? Então, assim, a metformina ela aumenta a sensibilidade da insulina. Como é que ela atua baixando a glicose? Ela atua nos receptores de insulina, aumentando a sensibilidade da célula pela insulina. Então, ela é a minha primeira escolha para o diabetes tipo 2. Por que ela é a minha primeira escolha? Então, quando o diabetes... Por quê? O diabetes tipo 2, ele tem o quê? Principalmente o quê? Resistência à insulina. Então, quando eu fecho um critério de diabetes tipo 2, a primeira droga que eu começo é a metformina, porque justamente ela diminui a resistência à insulina. Então, nesse caso, igual o paciente que você passou para Yasmin, ele teria indicação? Essa pergunta, ele é um pré-diabético, ele não é diabetes ainda. Então, eu posso manejar ele só com orientações de mudança de estilo de vida. Existem alguns poucos pacientes pré-diabéticos onde eu dou metformina. Mas isso aí, você tem ideia, é polêmico até entre os endocrinologistas. Existem estudos mostrando que não adianta tratar pré-diabético, que não muda a evolução natural da doença, e tem alguns estudos que mostram que tem alguns pacientes pré-diabéticos que já vale a pena tratar. Então, no geral, você no quarto período, a princípio, o que você vai ter de mensagem é que pré-diabético, eu trabalho com mudança do estilo de vida. Lá no seu, talvez nem no seu 12º período, lá na sua residência, talvez você vai aprender que alguns pré-diabéticos eu dou metformina para eles. Poucos pré-diabéticos, alguns poucos. Mas, no geral, você vai trabalhar o pré-diabético com mudança de estilo de vida. Beleza? Beleza, obrigado. Linneu. Ô, Linneu. Fala a dama na frente. Fala. Como que eu vou saber diferenciar o diabético tipo 2? Se ele tem uma resistência à insulina ou se ele tem uma menor produção de insulina? Boa pergunta, tá? O paciente diabético tipo 1, que tem porque o diabetes tipo 1 ele não produz quase nada. Então, na de jejum, você já pega ele. Mas, às vezes, o mesmo diabetes tipo 2, que tem resistência à insulina, às vezes a glicemia de jejum dele vai estar alterada já. Então, como é que você mede resistência à insulina? Dosando insulina. Às vezes é uma forma, porque no diabetes tipo 1, sua insulina vai estar lá embaixo. Se o problema for resistência, a sua insulina o peptídeo C vai estar, do metabólito da insulina vai estar aumentado. Entendeu? Então, os valores de glicose, muitas vezes, não vai te ajudar a diferenciar. Então, vai ser, às vezes, até a dosagem de insulina. Entendi. Eu fiquei na dúvida porque se ele for tipo 2 e tiver só um problema na produção de insulina, o peptídeo C também vai estar baixo, né? Vai ficar tipo... mas vai dar baixo. Mas aí você fez uma observação certa mesmo. Porque eu vou te falar uma coisa. Quando o diabetes tipo 2 ele já é muito avançado, ele se comporta igual ao diabetes tipo 1. Por quê? O pâncreas já faliu todo a produção dele de insulina. Então, vocês vão ver uns diabetes tipo 2 que ele já está usando insulina igual ao diabetes tipo 1. Por quê? A doença já está tão avançada que o pâncreas dele já faliu igual ao diabetes tipo 1. Deu para entender? Deu. Aí, inclusive, surgiu outra dúvida, porque você colocou no seu slide que a cetoacidose é um sintoma do diabetes tipo 1. Só que, para mim, faz mais sentido falar que ela é de um tipo 2 descompensado, por exemplo. Porque o tipo 1, ele já sabe que ele tem, então ele vai já tomar insulina. Não, porque é o seguinte, a cetoacidose, ela é uma urgência hiperglicêmica mais... Porque é o seguinte, o que gera cetoacidose? O que gera a cetoacidose? Eu, assim, não vou entrar muito em cetoacidose, tá? Mas assim... Constante de ácidos graxos, né? Aí leva a produção de acetil-CoA e... Isso, perfeito, beleza. Eu só consigo degradar eu só consigo degradar triglicéridos se eu não tenho nada de insulina. Porque se eu tiver alguma produção de insulina, a minha degradação de triglicéridos é muito baixa, porque um pouquinho de insulina, mesmo que ela não seja capaz de controlar a sua glicose, ela já é o suficiente para inibir a degradação de lipídio. Então, por isso que ela é mais comum no diabetes tipo 1. Porque no tipo 2,
eu sempre tenho um basal, eu sempre tenho um residual. Então, esse residual, ele já é o suficiente para inibir minha produção, minha degradação, para inibir minha lipólise. Então, não é que o diabetes tipo 2 não possa fazer cetoacidose. Pode sim, no estado avançado, igual eu te falei. Estado avançado, tipo 1 e tipo 2, eles se comportam da mesma maneira. Porque nos dois casos o pâncreas está falido. Mas inicialmente, numa fase inicial, aquele slide é mais uma fase inicial. Numa fase inicial, eu tenho, no diabetes tipo 2, eu tenho uma insulina, eu ainda tenho insulina, coisa que na diabetes tipo 2 eu não tenho nada. Desculpa, no diabetes tipo 1 eu não tenho nada. Entendi, Lineu, obrigada. Oi. Eu posso afirmar que o exercício físico reduz ou previne a resistência à insulina? E se sim, qual que é o mecanismo? Excelente pergunta. A sua afirmativa primeiro está certa. E o porquê? Porque quando você faz exercícios físicos, você perde gordura, não é isso? Você perde adipócitos, tá certo ou tá errado? Sim. Certo. Adipócito é a célula que acumula gordura. Os estudos mostram que os mediadores que causam resistência à insulina, eles advêm de adipócitos. Então, você está queimando adipócitos, você está queimando como se fossem os causadores da resistência à insulina. Entendi, muito bacana. E aí? Obrigado, Nil. De nada, que isso. Dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida. Oi. No exame de hemoglobina glicada, muitas vezes vem lá a glicemia estimada. Para que serve esse indicador aí? A glicemia estimada existem 2 motivos que você pode ter glicemia estimada, cara. Primeiro, hoje a gente usa poucos termos. A glicemia estimada ela pode ser uma média das glicemias, porque não faz muito sentido você ir falar em glicemia estimada se você já tem hemoglobina glicada. Porque a hemoglobina glicada é uma forma de você estimar sua glicemia nos últimos 3 meses. Entendeu? Entendi. Você pode estimar sua glicemia, porque ela é o método mais eficaz de você estimar. O que é o estimar? Você de fazer uma média da sua glicemia nos seus últimos 90, 120 dias. Então, a glicada meio que me deixa... Não preciso disso quando eu tenho a glicada. Beleza. Ô, professor, outra coisa, você até começou a aula falando de Covid aí, né? Sem querer. Se a gente olhar os boletins epidemiológicos aí, uma das comorbidades que estão mais relacionadas aí à taxa de letalidade da Covid é o diabetes. Mas eu não consegui estabelecer uma relação entre a fisiopatologia do diabetes e o Covid. Acho que você... Cara, eu vou ser sincero. Primeiro, sua afirmação está certa. Uma das doenças que mais preocupa, dos Covid que mais preocupa a gente é o Covid no paciente diabético. Mas a gente não sabe muito bem por que isso ocorre, cara, mas a gente sabe que o diabetes, de uma forma em geral, ele potencializa toda doença. Então, uma pneumonia no paciente diabético é muito pior, uma sinusite no paciente diabético é muito pior. Um dos motivos que a gente tem é que o sistema imune do paciente diabético, principalmente o diabético descontrolado, ele é mais falho. O compensado até que não. Mas o diabetes controlado, a gente sabe por estudos, a gente tem alguns indícios que o sistema imune, de uma forma em geral, do paciente diabético, ele é um pouco mais fraco, ele é um pouco mais falho, ele é um pouco mais deprimido em relação ao geral. Então, toda doença no paciente diabético, ela tende a ter uma gravidade maior justamente por causa disso. Beleza, valeu. Ô, Lineu. Turma, o que vocês acharam? O Blackboard foi melhor ou pior que o Google Meet? Para mim é a mesma coisa. Eu achei mais Para cômodo. mim foi a mesma coisa.